Nós vamos estar falando hoje sobre família, né? E a ministração é o papel da família na educação cristã. Amém? Abra sua Bíblia lá na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Verso 3. E depois nós vamos ler capítulo 3, versículos 14 e 15, amém? A palavra de Deus vai dizer assim: dou graças a Deus a quem, desde os meus antepassados, sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Amém? Lá no capítulo 3, versículo 14 e 15, fala assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Amém? Podeis assentar, queridos. Amados, essa foi a segunda carta de Paulo a Timóteo. Paulo já estava nos últimos dias da vida dele e ele escreve para Timóteo, que era um discípulo dele, como se fosse filho. Ele tinha um amor muito grande por Timóteo. Timóteo foi discipulado por ele e Timóteo tinha algo muito especial que chamava a atenção do apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo, quando viu que estava prestes a partir deste mundo, ele quis ainda aconselhar o filho na fé dele. E ele tinha uma grande admiração pela fé que Timóteo tinha. Fé que veio lá da infância dele, através da avó Loide, como o apóstolo Paulo menciona, e da sua mãe Eunice. Ou seja, Timóteo foi criado numa família que tinha uma base cristã. Apesar de ter o pai grego, mas a sua mãe, ela e a sua avó serviam a Deus ali e passaram todo o conhecimento para ele. E ele cresceu ali naquela fé. Talvez ele tenha passado por todas as fases que nós passamos, e muitos de nós se perdem pelo caminho, muitos se perderam pelo caminho, aquela adolescência até chegar à sua juventude e servir a Deus. Ele superou todas essas fases porque ele estava com uma fé arraigada em Deus, fé, confiança em Deus. Ele tinha o Deus que foi o Deus da sua avó, da sua mãe. Ele cria nesse Deus, confiava nesse Deus e cresceu e foi dar testemunho mais adiante como pastor, lá onde ele serviu como pastor em Éfeso. Amém? Então, o apóstolo Paulo tinha essa preocupação e aconselha ele a continuar tendo essa fé, essa confiança. E nós trazendo para a nossa vida, muitos de nós fomos criados no berço evangélico e muitos de nós também se perderam ao longo do caminho. A gente é envolvido pelo mundo e a base que nós recebemos muitas vezes fica pelo meio do caminho. Mas o que se espera do lar cristão, onde fomos criados, é permanecer, assim como Timóteo permaneceu para vir frutificar mais adiante. Amém? Então, aqui nós vamos falar sobre a base. A nossa família é a primeira organização que nós vamos participar, é a nossa base, é lá que nós vamos aprender tudo. Tudo aquilo que é ensinado, tudo aquilo que é vivido, as emoções, desde a gestação, tudo vai sendo incutido ali na mente da criança, desde o ventre da sua mãe. As emoções são geradas ali. Então,
a gente tem que cuidar desde a gestação, dando amor, proteção, para que aquela criança, ao nascer, se sinta seguro no lar onde ela vai habitar. E dizem os psicanalistas que os 7 primeiros anos da criança são fundamentais na educação. Nós temos que, nessa fase, nos preocupar aquilo que está sendo ensinado dentro do nosso lar para as crianças, porque é dali que vai formar o caráter. Tudo que nós vamos ser no futuro está sendo formado ali naquela fase. Isso não é que o psicanalista fala, não é ilusão. Tudo que acontece quando a mãe está grávida passa para a criança. Vocês já ouviram falar nisso? Eu vivi isso. Eu falo porque eu vivi. Quando eu era louca para engravidar, nós tivemos dificuldade de engravidar, eu sempre conto esse testemunho. Ansiávamos muito em ter um filho, só que quando veio o filho, depois de muita luta, a gente estava muito jovem, a gente casou muito jovem, era um momento que a gente esperava estar no melhor momento da nossa vida, com a realização dos nossos sonhos, clamamos, Deus ouviu, veio a criança. Só que no nosso casamento, a gente muito jovem, enfim. Então, foi um momento muito triste na minha vida, eu chorava, naquela época eu não servia a Deus, eu não tinha tido um encontro real com Deus. Apesar de ter nascido num lar cristão, viver dentro da igreja, eu vivia com o pé no mundo, outro na igreja, não tinha um encontro real com Deus. Então, a minha gravidez, eu ouvia muita música da Gal Costa, Maria Bethânia, e me deprimia, e passava coisas ruins, Roberto Carlos, Chico Buarque, essas músicas. Então, porque o meu marido, na época, ele saía e eu ficava triste, porque eu queria que ele ficasse curtindo a minha barriga, a minha gestação. E quando ele saía, eu me jogava, desligava a luz, ficava ouvindo aquelas músicas românticas. Eu não era verdadeiramente convertida, eu já falei isso para vocês, né? Meu filho tem 44 anos. Então, toda aquela emoção que eu passei para o meu filho, quando ele nasceu, que a gente ia cantar para ele dormir, se cantasse alguma música, se ele ouvisse alguma música triste, ele começava a chorar. Ele cresceu com aquela coisa de tipo uma depressão, ele sentia, e ele há pouco tempo que ele largou esse sentimento que ele tinha. Era tipo uma rejeição, ele se sentia, meu filho é um rapaz muito bonito, né? E mãe coruja, né? Tem que dizer que ele é bonito. É só olhar para o meu marido e imaginar o meu filho, né? Então, ele, apesar de ser um homem zarrão, tal, mas ele tinha aquela tristeza na alma dele, né? Serviu a Deus, depois se afastou, mas enfim, o que é que eu quero dizer para vocês com isso? Então, tudo aquilo que é passado desde a gravidez, a pessoa absorve. Por que eu estou falando isso? Nós estamos falando da educação no lar, né? Então, tem que ser desejado desde da barriga, tem que ser amado, tem que conversar, tem que dizer, você é muito querido, você é muito amado, você tem o papai do céu que te ama também, tem uma família que te ama. Então, tem que formar as emoções desde o ventre. E depois que nasce essa criança, nós que servimos a Deus, nós temos que ensinar uma base para aquela criança, educar naquele período para incutir tudo que nós sabemos, tudo que nós aprendemos da palavra de Deus tem que ser ensinada, tem que ser vivida, principalmente vivida, para que a criança se sinta protegida, amada, né? Então, a família, ela é o princípio do ser humano. É o lugar, saiu do ventre, vai para ali, é tudo que tu vai oferecer, é o que a pessoa vai ser no futuro. Amém? E como é que é a nossa casa, que nós que servimos a Deus, ela está preparada ali, ela é uma casa que a pessoa sinta a presença de Deus. Nós estamos passando para a nossa família. Eu falo isso porque tem muita gente jovem, tem um recém-casado ali, né? Vão ter filhos, e quem ainda não tem filho, tem neto,
Isso serve por neto. Nós estamos hoje, eu e o Andrade, agora, em outro momento da nossa vida, nós estamos passando tudo que deve ser passado para o Dudu, né? Nós temos o bisneto Dudu. Tudo aquilo que era para nós termos ensinado para o Davis quando nasceu, nós estamos ensinando para o Dudu. O Dudu tem uma base espiritual, assim, ele é até profeta. Eu já falei aqui, o Dudu ele tem uma educação cristã extraordinária. Né? Ele até surpreende a gente, ele imita a gente. Quando eu estou orando, ele vai lá, ora, se eu estou expulsando o demônio, ele quer expulsar também. Então, nós estamos ensinando aquela criança a ter uma base espiritual. Amém? E isso tem que fazer parte da nossa família, porque Deus nos levantou, Deus nos salvou. Cada um de nós aqui é luz, é uma atalaia na sua casa, cada um de nós. Pode até a tua família não servir a Deus, mas você serve, você é a luz. É você que vai levar a luz para dentro de casa. É você que vai ser aquela pessoa que vai ensinar. Tem que ter a luz, tem que ter a base da família, né? E muitas das vezes, muita gente que aqui está passou por isso. Quando a gente casa muito jovem, a gente não tem experiência. A gente não tem experiência nenhuma. A não ser que você tenha tido um encontro real com Deus. Porque servir a Deus não é só ir na igreja de domingo, é ter um encontro real, verdadeiro com Ele. Não é uma coisa básica, eu levantei minha mão, eu sirvo a Deus. Gente, é um encontro verdadeiro, porque servir a Deus, eu servi a vida toda, mas o encontro real, eu vim ter já anos depois de eu estar dentro de uma igreja, aí que eu fui me converter verdadeiramente. E o encontro real, ele traz mudança, ele faz diferença. E muitas vezes nós não damos base. Hoje eu me policio porque eu não dei a base para o meu filho. Mas eu tenho algo que eu tenho muito orgulho. O Janderson, meu filho que ali está, que é jornalista. Ele é meu orgulho porque ele conseguiu captar, através da vivência conosco, o que é servir a Deus, o que é uma base. O Janderson veio já numa fase que nós já estávamos um pouco maduros. E hoje, vocês que convivem com o Janderson, vocês sabem quão especial ele é. Tudo que ele aprendeu conosco, ele passa para a família dele. A Juju, meu Deus, ela tem uma educação, ele com a Jaqueline, através da vida dele, ele ganhou a Jaqueline, a esposa dele, e assim ele está frutificando aquilo que ele aprendeu, a base que ele teve conosco. Ele levou para a família dele, e aí vai se enraizar, vai espalhar. O Janderson, ele tem uma história incrível, porque ele é tímido, ele ainda não contou o testemunho dele aqui, mas ele veio morar conosco, ele tinha uns 6 anos, né, filho? Ele veio morar conosco, ele tinha uns 6 anos. E eu lembro que o Andrade, meu esposo, levava ele, na época eu acho que era a Assembleia de Deus, né? Ele ia, dormia no banco, às vezes ele se assustava, mas estava lá, de alguma forma ele ouvia. Às vezes meu esposo ia para a Universal, levava ele, quando ele via os capetas lá, ele se assustava, arregalava o olhão, mas estava lá, ouvindo a palavra. Recebeu toda a educação que ele precisava. E ele guardou. Que nem o Timóteo, né? Hoje, Janderson é motivo de orgulho para nós. Estudou, é um jornalista. A base dele de origem mesmo, se ele tivesse permanecido onde ele estava, lá onde ele nasceu, ele não seria hoje quem ele é. Porque a base, onde ele nasceu, não tinha nada, não sei nem o que seria da vida dele, ele não tinha uma base cristã.
ele não tinha base nenhuma. Mas hoje a casa dele é um pedacinho do céu também. E isso nós devemos implantar na nossa casa, né? Então, a nossa família é o princípio de todo ser humano, por isso é indispensável os primeiros contatos com a vida da sociedade, exteriorização das emoções e a base de tudo, o amor, os cuidados, a proteção e principalmente o amor e temor a Deus. O amor e temor a Deus. E Timóteo, a gente fica imaginando ali, não fala muito do pai dele, a Bíblia não fala muito do pai dele, faz referência à avó. A avó era a base dele, a mãe, Eunice, era a base dele. Por quê? Porque serviu a Deus. E foi a marca que ficou na vida dele, de Timóteo aqui. Então, em todo lar, tem que ter uma luz, tem que ter um atalaia, tem que ter alguém que realmente conhece Deus e, através daquele conhecimento, ele vai implantar naquela casa, naquele lar, todos os princípios e valores cristãos. Por que a gente faz NEF, Núcleo de Evangelismo Familiar? Para levar Deus para dentro da nossa casa, gente. É Deus, esse projeto do apóstolo Tomé, do Núcleo de Evangelismo Familiar, é isso. Gente, quantas pessoas têm desviada dentro das nossas casas, das nossas famílias? Às vezes um só, às vezes um filho serve a Deus, a mãe, o pai não serve ninguém, mas serve. É aquela única criança sendo luz naquele lugar. A Poliane veio para Jesus ainda pequenininha, o apóstolo Ives com a bispa Kessia pastoreio ela gitinha, como a gente diz. Ela era gitinha. Ninguém na casa dela servia a Deus. Ela foi alcançada, eu lembro muito bem que o apóstolo Ives, bispa Kessia, desceu a ladeira e eu pegava, viu com uma marreca de menino segurando. Quem é a Poli hoje? Uma grande levita na casa de Deus. Através da vida da Poli, toda a família veio para o Senhor. Vocês sabiam que o pai da Poli é pastor? O pai da Poli foi consagrado pastor. Ela não tinha base na casa dela. A Poli tinha tudo para dar errado na vida dela. Tudo. Mas ela foi a luz que Deus acendeu no meio daquela casa, no meio daquela família. E ela levou, apesar de ser uma criança, ela levou Deus para dentro da casa dela. Isso é maravilhoso. Então, você que aqui está, se a tua família não serve a Deus, mas você está aqui, você é a luz que Deus vai usar dentro da tua casa. É você que Deus quer usar. O apóstolo Paulo, ele enfatiza muito. Por que ele escreveu 2 cartas para Timóteo? Por que ele enfatizou tanto a fé de Timóteo? Porque é a fé que faz toda a diferença na nossa vida. A fé, a confiança em Deus é quem vai nos manter de pé. Aconteça o que acontecer, é essa fé genuína que nos manterá de pé, que nos trará o crescimento. É a nossa base. É a nossa base, a nossa fé e a confiança em Deus. Aconteça o que acontecer, se nós estivermos ali arraigados nessa fé. É por isso que o apóstolo Paulo menciona essa fé de Timóteo. Ele está partindo. São os últimos dias na vida dele, mas ele faz referência à fé que Timóteo tem, manterá ele de pé e dará continuidade àquilo que foi incutido pelo apóstolo Paulo, quando discipulava ele. Leva esse conhecimento por onde quer que tu vá. Então, a fé, ela vai fazer a diferença em nossas vidas. Amém?
A responsabilidade dos pais, então, é ensinar a amar a Deus e ao próximo, aos nossos filhos. Porque isso faz a diferença. Nós temos que, em primeiro lugar, ensinar a nossa família a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo. Amém? Que o amor é a base de tudo, porque sem esse amor nós não vamos a lugar nenhum, nós não vamos conseguir nada. Esse amor é levar os nossos filhos, a nossa família, a se compadecer das pessoas que vivem ao nosso redor. Tem pessoas que não conseguem amar as outras pessoas. Está vendo pessoas ali necessitando de alguma coisa, mas tem um coração duro, empedrecido, não se comove e não ama nem aqueles que precisam ouvir uma palavra. E esse amor é o principal amor pelas vidas. Eu estou feliz pelo grande trabalho que os nossos jovens estão fazendo hoje na MASF, na Missão Apostólica Sem Fronteiras. São jovens nossos que aprenderam a amar. Estão amando vidas. Eu acho lindo o trabalho, cada vez que as nossas congregações se unem e vão fazer o evangelismo, é algo impactante. Tem testemunho daquilo que os nossos jovens estão fazendo. Até um ladrão, o último redão que fizeram ali no São Jorge, um ladrão estava preparado para sair para o assalto dos nossos jovens, o Carlos com a cruz ali mostrando o sacrifício de Jesus, enquanto os outros iam ministrando a palavra, dando folheta, aquele ladrão que estava pronto para assaltar. Através do trabalho dos jovens, do evangelismo, ele desistiu de fazer um assalto naquele dia. O que é isso? O amor de Deus brotando na vida dos nossos jovens. Amor a Deus, amor às almas. Sabendo eles, aquilo que eles receberam, eles estão compartilhando. E esses jovens, quando tiverem as suas famílias, terão a base suficiente para ter uma família próspera e abençoada, que serão motivo de expansão do evangelho sobre a terra. Porque eles estão vivendo isso, eles receberam a base deles, eles estão cheios, estão germinando, estão frutificando. E eles, quando tiverem as suas famílias, eles já terão esta base para que, através deles, a família deles também venham servir ao Senhor e venham frutificar na terra. Amém? Esse é o objetivo. Então, o amor, ensinar a amar a Deus acima de todas as coisas. Amém? Ensinar através do bom exemplo. Amados, não adianta. Nós já pregamos sobre isso aqui. Eu acho que a minha última vez que eu preguei aqui, eu preguei sobre isso. Não adianta sermos ouvintes, temos que ser praticantes. O exemplo faz toda a diferença. Nós somos muito observados. Vocês não têm noção como nós somos observados. Nós somos a luz no meio das trevas, mas a melhor palavra, a melhor evangelismo que a gente pode fazer é o nosso testemunho. É o nosso testemunho. Não adianta tu fazer um trabalho na tua rua, no teu trabalho, onde tu está, mas se tu der um péssimo testemunho, ninguém vai te seguir. Ninguém vai te seguir. Agora, se você for uma pessoa que vive o que prega, aí você vai fazer um excelente trabalho. Você vai alcançar vidas, porque a melhor pregação é o nosso exemplo. Hoje aconteceu um negócio interessante. Eu e meu esposo estávamos no bebê, né? Fazendo compras, e estamos lá no caixa já. Aí eu ligo para o meu filho para ver se ele vai almoçar com a gente. Ele não respondeu, ele mandou uma foto, eu e ele no caixa. Olhei para um lado, olhei para o outro, ninguém. Aí, como é que tu tirou essa foto? Onde é que tu estás? Ele disse, eu tenho um detetive que segue vocês, brincando, né? Lógico. E eu olhei e procurei nada. Alguém, um jornalista que é amigo dele, fotógrafo, bateu uma foto nossa, reconheceu a gente, bateu uma foto e mandou para ele, que ele estava lá na Ponta Negra caminhando. Aí eu comentava com meu esposo, tu tá vendo?
É por isso que a gente tem que ter cuidado sempre com a nossa vida, sempre dando bom testemunho por onde quer que estivermos. Porque sempre tem alguém observando a gente. Sempre tem alguém observando a gente. Se nós somos cristãos, sempre tem gente de olho. Vamos ver o testemunho do cristão ali, vamos ver como é que o crente age. O crente está lá na fila do supermercado, pegou uma coisa lá e, enfim, tem alguém observando. Tu não é crente? Então, tudo que nós ensinamos, nós temos que viver. Viver a palavra. Amém? E as crianças observam a gente. Não sei se já contei aqui. Eu nunca faço isso, mas um dia desse eu estava em casa, eu estava de folga, nunca fiz isso. E desci, eu estava preparando uma palavra, estava no meu devocional, desci de pijama. Fiquei lá na mesa, tomando, enfim, preparando o meu material lá no computador, daí desce o Dudu. Aí já eram umas 10 horas, eu estava trabalhando, permanecia de pijama, aparece o Dudu e fica lá. O Dudu é meu bisneto. Está lá de pijama, foi tomar café, estava com um pijama muito grandão, eu disse, você não pode estar de pijama, olha a hora, Dudu. 10 da manhã, Dudu, tu de pijama ainda, Dudu. Ele olha para mim e disse, e tu? Eu olhei e disse, que moral eu tenho, né? Tá certo, Dudu, você tem toda a razão. Presta atenção. Uma criança de 4 anos, eu tentando ensinar e estava sem moral para ele. Eu tive que rir e dizer, tá, Dudu, dessa vez passa. Mas a gente tem que ensinar e a criança tem que observar a gente, né? Saiu uma piada só para vocês verem que a criança observa. Você ensina, você tem que viver aquilo que você está ensinando. Amém? Porque o melhor exemplo é aquilo que nós oferecemos. Por exemplo, ensinar através do exemplo. A gente segue o exemplo de Cristo, é ou não é? Nós somos a essência de Cristo. Nós procuramos ter o caráter de Cristo em nós. Não é isso que nós fazemos? Nós procuramos todos os dias ter o caráter de Cristo em nós. Então, assim como nós procuramos, nós estamos tentando testificar para as pessoas que nós somos diferentes. O bom exemplo, ele faz toda a diferença. Ensinar a ser obediente, obedecer às leis de Deus, obedecer aos pais, às autoridades, respeito e humildade perante todas as pessoas. A obediência, amados, é um negócio muito sério, a gente vive muito isso. Você pensa que não, mas as pessoas observam. Eu estava conversando com um discípulo meu, e no meu NEF eu sempre ensino, gente, respeitar a autoridade, respeitar as regras da empresa onde nós estamos. Temos que respeitar, não tem horário de entrar e horário de sair? Vamos chegar na hora certa, vamos respeitar. Nada de estar chegando atrasado, nada de querer sair mais cedo. E esse discípulo, ele falava para mim, olha, ninguém nunca me ensinou isso. E a senhora tem razão. Eu sempre ensino porque nós vamos estar roubando. Vamos estar roubando? Roubando tempo. Se eu ganho para trabalhar 8 horas, por que eu quero fugir antes? Estamos ou não estamos roubando? Estamos. Assim como nós roubamos nos dízimos, nas ofertas também, quando nós deixamos de dar. Estamos roubando o horário, o tempo. Então, se eu sou paga para trabalhar 8 horas, eu vou trabalhar 8 horas. Eu vou respeitar as autoridades, sim. Lá eu tenho um chefe, eu tenho que obedecer meu chefe. Na igreja eu tenho líderes, eu tenho que respeitar a minha liderança. Isso aí é uma base que nós temos que ensinar também na nossa família. Obedecer aos pais, obedecer às autoridades constituídas. O que a Bíblia nos ensina? Orar pelas autoridades. Eu não gosto do presidente, não gosto, mas ele é autoridade, vou orar por ele. Vocês estão entendendo? Não estou dizendo que eu não gosto, não. Às vezes você não gosta da pessoa que está ali.
Mas o que é que a Bíblia nos ensina? Que nós devemos orar pelas autoridades. Eu não vou amaldiçoar, eu vou abençoar todas as autoridades constituídas. Isso tem que ser uma base familiar também. Por quê? E aí que nós vamos aprender. A escola não vai nos ensinar isso. A escola não vai ensinar. Agora, a nossa base familiar vai ensinar. Se eu sou um cristão, eu tenho que respeitar as autoridades, eu tenho que obedecer, eu tenho que honrar. Existe muita desonra no nosso meio. Existe muita desonra. Tipo, o pastor marca alguma coisa, a pessoa não vai, não avisa, não justifica. Isso é desonra. Amém? E isso nós temos que ensinar também nos nossos núcleos de evangelismo, na nossa família. Temos que ensinar a chegar na hora certa, a cumprir horário, a cumprir os seus compromissos. Ensinar também os valores e princípios cristãos. Semana passada, amados, é um negócio muito sério. Semana passada, olha só. Quando nós não ensinamos a nossa família, quando os pais são ausentes, tipo, trabalha pai e mãe, deixa a pessoa com empregada, às vezes não tem nem empregada, larga lá com a vizinhança, vai embora. O que essa criança vai aprender? O que nossos filhos vão aprender? Se não tem a presença do pai orientando, se não tem a presença da mãe orientando, essas crianças são criadas como batata plantada ali, ai, deixa a vida me levar, criada. Nós vimos semana passada, eu, o apóstolo e a bispa, algo que nos estarreceu. Não vou falar de nomes, mas nós ficamos chocados com um exemplo de uma família que não deu base para os seus filhos. Veio lá de trás. A mãe não deu base para a filha, passava o dia fora, a filha foi criada na rua. E essa mãe tinha uma base cristã. Tinha uma base cristã que não passou para a filha. Preste bem atenção nessa história, que é muito triste. Essa mãe tinha uma base familiar cristã que não passou para a filha. A filha foi criada na rua, não teve acompanhamento de pai nem de mãe, foi criada. Não teve os ensinamentos que nós estamos ministrando agora, não teve. Essa moça cresceu, ela não recebeu, ela teve acompanhamento, não teve, nem de pai nem de mãe. Ela foi viver a mesma coisa. Cresceu, teve um monte de filhos também, não deu a base, deixa a vida me levar, o mundo vai te criar. Foram criados na rua. E essa criação chocou a gente. Chocou. Chocou com o resultado do abandono. Eu vou dizer abandono. Você colocar filho no mundo tem que criar, tem que amar, tem que educar, tem que direcionar, tem que dar a base bíblica para aquela pessoa. Se aquela pessoa não tiver uma base bíblica, ela não tem como sobreviver nesse mundo, não vai ter princípios, não vai ter valores, vai viver do jeito que o mundo está oferecendo. Não tem temor a Deus, não tem amor a Deus, não tem amor a ninguém. Simplesmente não tem uma base, não tem um acompanhamento, não teve amor, não teve a figura de pai, não teve uma figura de mãe, não teve nada que desse uma base. Gente, muito triste, eu quase choro quando eu vi o resultado dessa situação. Eu, o apóstolo Luiz Bispa Kessler, ficamos chocados de ver o resultado dessa educação sem o acompanhamento, sem a base principal, que é a presença dos pais, dando amor, dando proteção. Para que nós vamos colocar filhos no mundo se nós não vamos saber criar, se nós não vamos saber amar, se nós não vamos saber educar, se nós não vamos saber dar um encaminhamento para que aquelas vidas que foram entregues por Deus, filhos, são bênção de Deus. Família é um projeto de Deus, ninguém pode colocar filho no mundo, criar uma família sem uma base, sem uma direção, sem um amor, sem uma proteção.
Todos se perderam. E o resultado é a coisa mais triste, não vou nem falar aqui, é mais triste. Tudo que pode acontecer de pior nessa família aconteceu. E nós ficamos horrorizados. Eu acho que passar fome foi o que de menos aconteceu. O mais grave não foi a fome, foi o resultado final desta família. A gente olha, meu Deus, tinha uma luz no meio dessa família, essa luz deixou de brilhar. Essa luz, esse atalaia não vigiou. Preferiu viver a vida. Viver a vida abrindo mão daquilo de mais precioso que Deus nos dá, que são os filhos. Filhos são herança do Senhor. E Deus vai cobrar, porque se Deus nos dá filho é para nós educarmos, amarmos, direcionarmos. Não pode ser criado como batata em cima da terra. Nós temos que amar, direcionar, proteger. A proteção está acima de tudo. Ficaram sem proteção. A gente fica imaginando o que essas crianças passaram para chegar onde chegaram. Por isso, meus amados, Deus hoje fala conosco sobre isso. A nossa presença, ela ensina. E a presença dos pais é fundamental. Está lá em Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar e até o fim da vida não se desviará dele. Pode até se afastar por um momento, mas vai ter uma base, que vai ter um momento que essa pessoa vai se lembrar. Poxa, meu pai me levava para a igreja, minha mãe. Um dia eu servi a Deus. Um dia eu fui apresentado a Deus. Um dia, meu pai e minha mãe me ensinaram que Deus me ama, que aconteça o que acontecer comigo, Deus me ama, Ele está ali comigo o tempo todo me protegendo. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Cadê o atributo de amor? Que tipo de pai nós somos? Mas Deus hoje nos trouxe aqui para mostrar para nós que ainda há tempo, amados. Ainda há tempo. Se alguém não está cuidando da sua família como deveria, ainda dá tempo. Lá no livro de Jó, capítulo 14, versos 7, 8 e 9, fala: porque há esperança para a árvore, que se for cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Amados, talvez aqui tenha alguém que se acha incapaz de ensinar a sua família. Nunca ensinou, está lá vendo a sua família perecer. Deus fala hoje contigo. Talvez tu se sinta incapaz, tem gente perecendo na tua casa, no meio da tua família, e tu não te sente capaz. Você é o atalaia. Embora você tenha ficado desviado, afastado dos caminhos do Senhor, é a ti que Deus quer usar. Ao cheiro das águas do Espírito Santo, Deus vai te usar na tua casa, na tua família, para a salvação das pessoas que estão perecendo. É você que Ele quer usar. É você que Ele tem levantado na tua casa, no meio da tua família. É através de você que vai frutificar. Aleluia. Oh, aleluia. Quantas famílias perecendo.
E Deus tem nos levantado como atalaia, mas muitos de nós se sentem incapazes. Não é comigo, isso não é para mim, é com você mesmo. A responsabilidade é tua. Talvez você ficou afastado de Deus muito tempo e não se acha preparado. É o Espírito Santo que nos capacita. É Ele que nos levanta. E é Ele que vai te usar. Nenhum de nós consegue fazer qualquer coisa sem a presença do Espírito Santo. Eu não seria capaz de subir aqui e falar o que eu estou falando se o Espírito Santo de Deus não estivesse comigo. Nenhum pastor, ninguém consegue subir no púlpito e pregar se a presença de Deus não estiver conosco. E é você que Deus quer usar. É você que Deus levantou. Porque Ele quer resgatar a tua casa, a tua família. Não pensar, isso não é responsabilidade minha, é do pastor, é do líder de NEF, é tua sim. É tua e Deus vai te cobrar. Porque a família é tua. Não deixa ela perecer, não deixa acontecer o que nós vimos esses dias. É de cortar o coração. Perdoa, se tem alguém da tua casa, da tua família, que você não perdoa, perdoa. Ame. Muito bonito o testemunho do pastor Aldenir. Alguém te fez mal na tua casa, na tua família, perdoa. O troco é o amor. O troco, vou me vingar. Te vinga amando. Te vinga amando. Te vinga levando uma palavra de salvação. O nosso primeiro ministério, amados, é a nossa casa. Nós temos cuidado dos nossos parentes, da nossa família. Sempre a gente culpa o mundo. A gente culpa todo mundo, menos a gente. Mas foi a gente, fomos nós que fomos levantados dentro da nossa casa. Pode até a nossa família não prestar, mas tem um valor imensurável para Deus. Tem um valor imensurável para Deus. Pode não prestar. Você pode achar que não tem mais jeito, mas tem jeito sim. Porque Deus, assim do jeito que Deus te amou, Ele ama essa pessoa que você talvez julga que não tem mais jeito. Ele ama, Ele nos ama e para Ele todos somos iguais. Ele nos ama com o mesmo amor. O que presta, o que não presta, o amor dele é infinito. E sempre tem jeito, sim. Nós só precisamos fazer aquilo que Deus quer que façamos. Amém? A responsabilidade é nossa. E nós seremos cobrados. Hoje Deus quer que nós façamos uma reflexão. Isso serve para mim também. Façamos uma reflexão hoje. Como está a nossa liderança espiritual na nossa casa? Como está a nossa liderança espiritual na nossa casa? Essa reflexão eu quero deixar hoje para cada um de nós aqui. Nós estamos exercendo essa liderança, nós conhecemos a palavra, nós temos uma base. Talvez você se sinta o menor de todos, mas é você que Deus quer usar. Então que hoje, cada um de nós faça um compromisso com Deus. Deus, a partir de hoje, Pai, eu vou fazer isso na minha casa. Eu vou exercer a liderança, Senhor. Porque eu sei que Tu vai me usar. E Deus quer te usar. Deus quer usar cada um de nós que aqui está. Porque foi para isso que Ele nos salvou. Foi para isso que Ele nos tirou de onde nós estávamos. Ele nos perdoou. Ele nos colocou no lugar de honra. Nós estamos aqui, isso aqui é um lugar de honra, servindo a Deus.
E é nós que Ele quer usar como instrumento nas mãos dele. Amém?